Em live transmitida por suas redes sociais, o deputado Bibo Nunes respondeu a críticos que haviam dito que ele não chamava Lula de ladrão e explicou seu posicionamento. O deputado disse que, em sua opinião, chamar Lula de ladrão é elogio. O deputado explicou que o mal que já foi causado por Lula ao país e que ainda pode ser causado é muito maior do que o mal causado por um reles ladrão. O deputado lembrou que nos governos petistas, o dinheiro dos brasileiros financiou obras em ditaduras em detrimento dos interesses dos próprios brasileiros e em empréstimos que nunca foram pagos. Bibo Nunes disse ainda: Lula é para acabar com a nação, quer implantar o comunismo na América Latina. O deputado criticou as ações tomadas desde o início do governo e apontou que os erros e escolhas destroem a credibilidade do governo Lula. O deputado ironizou as narrativas esquerdistas sobre combate à pobreza, comparando com os resultados das políticas econômicas de governos de esquerda. Bibo Nunes disse: a esquerda gosta tanto de pobre que por onde a esquerda passa multiplica a pobreza. O deputado resumiu: quem luta pelos pobres é a direita. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 19 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor, Benedito Gonçalves, impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Alô, patriotas, tudo bem? Sou o deputado federal Bibo Nunes, da oposição, total oposição ao governo do descondenado, do ex-presidiário, também ladrão, que é um elogio chamar Lula de ladrão. Eu penso assim, e a imprensa marrom cai em cima. Eu, falando esses dias com alguém da imprensa, eu digo, olha, chamar o Lula de ladrão eu não chamo. Por quê? Chamar o Lula de ladrão é um elogio. Ladrão chama ladrão de galinha, ladrão de carro, ladrão de celular, isso é ladrão. O Lula é muito mais do que ladrão.
muito mais do que ladrão. Chamar ele de ladrão é elogiar, é assim que eu penso. Um homem que acabou com o Brasil. Se não fosse o Bolsonaro, nós estaríamos hoje muito pior do que a Venezuela. Infelizmente, com essa confusão toda aí, acaba entrando o ex-presidiário, que quando eu falo a verdade, eu não minto, eu não uso palavras de baixo calão para manter respeito. É diferente. Quando eu digo ex-presidiário, ninguém pode me contestar, porque o Lula foi preso e quem foi preso é ex-presidiário. Eu, Lula, digo que ele é descondenado, porque ele foi condenado e não foi absolvido de nenhum crime, não foi absolvido de nada. Ele é um descondenado que, com uma tramóia jurídica, acabou se libertando e concorrendo a presidente, se elogiando nessa eleição aí, recheada de incertezas, de discussões, de atritos, como nunca tivemos no Brasil. Então, chamar o Lula de ladrão é pouco, é nada, é um elogio até diante do que ele parece, do que é o Lula, o que ele representa, o mal que ele representa. Veja, um mês aí, assumindo, já quer dar financiamentos para países com viés comunista, quer financiar Venezuela, Argentina, Cuba, Nicarágua e por aí afora, e o Brasil precisando de dinheiro. Isso é ladrão? Isso é muito pior do que ladrão. Um homem que o salário mínimo ia ser de 1.300 e poucos, ele baixou o salário mínimo. Isso é muito pior do que ladrão. Chamar Lula de ladrão é ladrão, mas é um elogio. E eu não quero elogiar, porque ele é muito pior do que isto, muito pior. Prometeu na campanha imposto de renda isento até quem ganhasse 5 salários mínimos, 5 mil reais. Da onde? Está aí em 1,5 salário. Isto é pior do que um ladrão de galinhas, entenderam? Aí vem a imprensa marrom, bota ali o Bibo está disputando para ser líder da oposição, porque ninguém, não estou me vangloriando, ninguém usou tanto o espaço da Tribuna Federal, meu ringue, como eu usei combatendo a esquerda, combatendo a oposição. Vários combateram, mas eu combati muito, muitas vezes sozinho, contra toda a esquerda. Mas eu não uso palavras de baixo calão, é um estilo. Eu tenho argumento de sobra, sou jornalista há muitos anos, eu sei como atingir com palavras de verdade, porque a verdade dói, e a esquerda, ela é formada por mitômanos. Mitômano é aquele que mente compulsivamente e acredita na própria mentira. Esta é a esquerda brasileira. Então, o que tem de mal, de coisas erradas que o Lula faz, chamar ele de ladrão é um elogio. É ladrão? É, mas ela tem ladrão de galinha, ladrão de celular. Ele representa muito mais coisas piores para o nosso país. Agora se aliando aí, novamente, querendo financiar Argentina, Nicarágua, Venezuela. Vocês sabem que o Rio Grande do Sul, por exemplo, até hoje não tem um metrô? Mesmo quando o Dilma era presidente, nós queríamos um metrô em Porto Alegre, um pequeno metrô. Não tem dinheiro. Um micrometrô, não tem dinheiro. Um nanometrô, não tem dinheiro. E enquanto isto, davam dinheiro, mais de $1 bilhão para Venezuela, Caracas, ter um dos mais modernos metrôs da América Latina e um ano depois declararem moratória. Isso é chamar de ladrão? Isso é muito pior do que ladrão. Muito pior do que ladrão. Aí chega a imprensa marrom, coloca numa matéria lá, Bibo Nunes que não vai chamar Lula de ladrão, mas não explica o porquê, como eu estou falando aqui. E aí já começa, um Bíblia que não vai chamar de descondenado, não vai chamar de... Vou chamar de anjo, vou chamar de papa, vou chamar de Deus. O que é isso, pô? Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe como eu sou. Assim como um filme que eu disse que queimaram estudantes vivos, colocaram que eu estava querendo que estudantes fossem queimados vivos. Deturpam ao máximo. Não tem que falar da honra de Bibo Nunes, não tem corrupção com Bibo Nunes, não tem enganar ninguém, não tem trampa, não tem corrupção, não tem. Sou um cara íntegro, correto. Então tentam atacar de todas as maneiras, mas não conseguem. E quando eu digo que não chamo Lula de ladrão, é porque ladrão para ele é um elogio. Ele é muito pior do que ladrão. Ladrão é o celular, ladrão de carro. Lula é para acabar com a nação. Quer implantar o comunismo na América Latina. Uma pessoa que nunca trabalhou na vida. Uma pessoa que cria um ministério sem um critério técnico. Uma porque foi irmã
de uma vereadora assassinada. Claro que não queria que assassinasse a vereadora. O Bibo não quer. Claro que não quer que assassine ninguém. Ninguém. Mas não é por isso que vai colocar de ministra. A ministra Marina Silva, no exterior, vai lá e diz o quê? Que o Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome. E o Lula, na campanha, dizia que tinha 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Faltou contestar, enquanto o Banco Mundial, que é o órgão competente, diz que o Brasil tem cerca de 2%, sendo cerca de 4 milhões de pessoas com fome, o que é adaptável a qualquer país do mundo. Então eu estou aqui atento para combater com fibra, garra. Eu estou lutando pelo Brasil. Não estou preocupado com boca e teto, porque eu não preciso, quem me conhece sabe disso. Mas eu estou aí para lutar por um Brasil que estamos vivendo um momento dificílimo. Como é que vocês acham que eu fico quando vejo inocentes, pessoas sem a menor maldade, presas em Brasília? Pessoas que eu conheço como golpistas, presos até hoje? Não vai ficar assim. Estou entrando aí com PECs para mudar o TSE, para mudar o STF, para acabar com a maneira de escolher, para punir. Infelizmente, perdemos ainda a eleição do Senado. Porque o senhor Rodrigo Pacheco, para mim, com todo respeito, é um marionete do Poder Executivo e do STF. É a minha opinião e eu falo o que eu quero, com todo respeito. Mas é verdade. Ou vocês acham que não? Como a Câmara Federal. Quando eu na tribuna disse, vocês colegas, hoje estão demonstrando para o Brasil que tem culpa no cartório, que vocês têm medo do STF quando aprovaram a prisão do Daniel Silveira. O Daniel Silveira tinha que ser julgado pela Comissão de Ética da Casa, da Câmara Federal. Mas não, foi a votação e a maioria dos meus colegas votaram pela prisão de Daniel Silveira. Ali começou a desmoralização da Câmara Federal. Mas vamos reverter isto. Vamos reverter. Não vai ficar assim. Estou começando o mandato a 1000, forte e firme, como você me conhece que eu sou, muito firme nas palavras, firmeza total, com palavras que doem. A verdade dói, mas eu não acho que palavras de baixo nível soem bem. Eu mantenho o nível, mas ataco firme, com força. Aí eles têm que respeitar. Então, quando eu digo chamar o Lula de ladrão não é legal, não chamo? Não seria bom chamar? Por quê? Ladrão, para mim, é elogio pro Lula. Chamar Lula de ladrão é um elogio. Ladrão eu chamo de aquele que roubou o celular, aquele que roubou a galinha. Agora, Lula, ele é 1000 vezes pior do que um ladrão. Tem que ter essa definição. Ladrão é elogio pelo que ele representa. O caos pro Brasil. Não fosse Bolsonaro, onde estaríamos? E olha, nesse mês, o que ele fez de maldades, de caos para o Brasil, mercado financeiro, um ministério que, com todo respeito, não tem a menor condição. Olha o Ministério da Economia, tudo ali está confuso. Na defesa do Brasil, já tira, nos primeiros momentos, o ministro do Exército. Falta credibilidade, falta acreditar. E a minha atuação na Câmara Federal será assim. Você que é contra mim, pode continuar. A oposição me criticando, colega que tem ciúme, sei lá, pode continuar. Porque eu sou firme, correto, honesto, íntegro. Agora, tentar jogar contra mim, não vai levar. Não vai levar, que eu sei como é que é o jogo e estou pelo bem. Eu estou para lutar pelo Brasil. Eu estou para olhar a floresta e não a árvore, como a maioria está preocupada. Vou adubar a minha árvore tem que ser boa. Não, a floresta sendo boa, todas as árvores crescem. E atenção, reafirmando mais uma vez, chamar Lula de ladrão é um elogio, porque ele é muito mais, 1000 vezes pior do que um ladrão. Mas ele é ladrão, não tenha dúvida. Mas eu prefiro dizer que ele é um descondenado, que é um ex-presidiário, que é um mentiroso, que é um cara que enriqueceu o filho aí milionário do nada, que é um cara que não trabalhou na vida e está milionário. Tem muita coisa para dizer do Lula, além de chamar de ladrão. Não me chame de ladrão, mas para mim chamar de ladrão é muito pouco, tá bom? Deu para entender? É assim que eu penso, é assim que eu vou agir. Obrigado aí a vocês, a Tata Moreira, a Cleide Bassim, todo mundo aí no clima, junto comigo
na live, esse desgoverno todo, Marilene Fonseca não admite, a Célia Mello também, todos vocês aí, boa noite, Bibo Nunes, contamos com você, muito obrigado. Quem me conhece sabe como eu sou, comecei um novo mandato e preocupado, acima de tudo, com o Brasil, fazendo tudo certinho, ninguém tem que falar de mim. Esses dias me anunciaram numa rádio que eu era um cara que não servia porque me viu atravessando a rua sem ser na faixa de segurança. Outro também numa rádio um dia disse que eu não era um cara sério porque foi meu colega na 5ª série primário e me viu colando na prova de geografia. Para aí, vai abrir buraquinho na água. É assim que funciona. Estão colocando aí, o Bibo diz que não chama o Lula de ladrão e que é seu líder de oposição. Da maneira que colocam, com maldade, mas o Bibo não quer, daí não quer. Não, eu não quero chamar Lula de ladrão porque é elogio chamar ele de ladrão. É elogio chamar Lula de ladrão, porque ele é 100 mil vezes pior do que um ladrão. Ladrão de galinha, ladrão de celular, ladrão de carro, ladrão de um pouco de dinheiro, tudo bem. Mas nada se compara ao nível de ladruagem de Lula. Teria que chamar um mega ladrão, um hiper ladrão ou coisa assim. Que chamar Lula de ladrão é nada perto do que ele representa de perigo para o Brasil, perigo para a liberdade, perigo para a democracia. E isto eu não permito. Então chamar Lula de ladrão é um elogio, que ele é muito, muito, muito pior do que um simples ladrão. Tem que dizer o que é Lula, quem é Lula, o que faz Lula, o que pensa Lula e seus seguidores. Mas eu não uso palavras de baixo nível. Eu mantenho palavras firmes, um bom dicionário, mas dizendo a verdade. No rim, é assim que se faz. E sempre no meu voo solo, porque águia não anda em bando. Não é por andar num bando que eu vou ter credibilidade ou respeito. É falar o que pensa, com seriedade e com o seu coração voltado aos interesses do Brasil. E aqui a minha solidariedade, mais uma vez, aos que estão presos em Brasília. Não estou dizendo todos. Tem gente ruim lá? Tem. Tem lá gente de esquerda infiltrada? Tem, mas não dizem. Agora, a maioria que está lá, tenho certeza, são pessoas boas. Agora, vai lá, Bibo Nunes, vai um deputado bolsonarista de direita lá, pô, tem que tirar fulano, vai ser pior, vão dar mais chumbo na pessoa ainda. Essa é a realidade que vivemos no Brasil. Ou vocês acham que estamos numa democracia real? Evidente que não, mas vamos lutar para que volte a democracia, porque a Câmara Federal vem com muita força, o Senado vem com mais força do que na outra vez, na gestão passada, mesmo tendo perdido o Marinho, que eu gravei um vídeo exclusivo com ele 2 dias antes da eleição. Foi uma grande perda, fiquei muito triste com essa derrota do Marinho, mas não dá para, como dizem muitas pessoas, acabou, perdeu, não tem acabou. É uma batalha. A guerra só se perde quando morre. Enquanto tiver um festim que seja, eu estou na luta e você também. Porque nós vamos virar, a direita volta na próxima eleição com certeza absoluta, Bolsonaro vem aí de volta, e quanto a Bibo Nunes não chamar Lula de ladrão, que o cara disse aí, é porque chamar Lula de ladrão é um elogio. Ele é muito mais do que um ladrão. Ele é 1000 vezes pior do que um ladrão. E eu não vou cansar de repetir que é um ex-presidiário, que é um ex-condenado, que é um cara que fala dos pobres para a pobreza e só enrola. Aliás, por onde a esquerda passa, gosta tanto de pobre que por onde a esquerda passa, multiplica a pobreza. E como dizem, quem vota na esquerda, no Lula, é o pobre. Qual é o interesse do Lula e da esquerda em acabar com o pobre, se quem vota no Lula e na esquerda são os pobres? Não dá para entender isso? Quem luta pelos pobres, quer o melhor para os pobres, é a direita. Eles chegam à loucura, à insanidade de querer elogiar quem leva o Brasil adiante é o trabalhador, não o empresário. E se não tem empresa, vai ter trabalhador aonde? Tem que ter um empregador para ter tem que ter um empregador para ter um trabalhador. Um depende do outro. Mas esse choque de classes que tentam a todo momento implantar não serve. E eu repito, se Bolsonaro não tivesse vencido a eleição, nós seríamos hoje uma Venezuela. Chama o Lula de ladrão, tudo bem. Mas chamar Lula de ladrão, perto que ele é um elogio. Deu para entender quando eu digo que chamar Lula de ladrão é ruim? Ladrão ele é, pode chamar. Mas até um elogio perto do que ele é de ruim, de nefasto ao nosso país. Ele é
Se é para chamar de ladrão, que seja um hiperladrão, um mega ladrão, porque ladrão se aplica para qualquer coisinha aí. E o Lula é muito pior, muito mais perigoso do que isto. Quem fala é Bibo Nunes, tá bom? Estamos juntos. Me siga, porque eu tô com as redes bloqueadas também, mas tente me seguir aí, tá? E tenha certeza que se você quer alguém de fé, de confiança, que esteja lutando pelo Brasil, sou eu. E se eu escorregar aqui ou ali, ninguém é perfeito. Mas que chamar Lula de ladrão, na minha opinião, é elogio, porque ele é 1000 vezes pior do que um ladrão. Lula é 1000 vezes pior do que o ladrão. Só para entender. Valeu? Estamos juntos. Até a próxima.